Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar aí sobre algumas questões, vamos responder algumas questões recebidas dos nossos queridos ouvintes, e uma delas que eu achei muito interessante é sobre o vale das pessoas que tiram a própria vida. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita paz, muita saúde, muita harmonia nas suas vidas e principalmente muita esperança. E também continuar a pedir para todos as orações, gente, vamos continuar orando, pedindo pela paz no mundo, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, para o término com êxito da operação de rescaldo das almas perdidas aí no umbral, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e também, gente, pedindo para que o nosso Cristo amado continue fazendo esse trabalho maravilhoso de irradiação que Ele está fazendo junto aos corações de todos os trevosos aqui do planeta, para que eles se sintam motivados a refletir e, a partir dessas reflexões, eles começarem a se voltar para a luz. Lembrando sempre, gente, que a lei da liberdade é uma das 3 leis primordiais do Senhor. Então, ninguém obriga ninguém a fazer nada, tá? O único momento em que o espírito realmente é retirado do lugar vai ser no ápice da transição, em que os seres trevosos vão ser todos exilados do planeta. Mas mesmo essa ação, gente, não é uma punição. Essa ação, ela é feita em benefício deles próprios, porque eles não iriam aguentar ficar no planeta dentro do novo padrão vibratório de um mundo de regeneração, né? Mas enfim, né? Vamos então, gente, começar o nosso episódio de hoje, né? E eu recebi uma pergunta muito interessante de uma ouvinte, que ela queria saber como é que vai ficar o vale das pessoas que tiram a própria vida após o ápice da transição. Gente, eu evito usar a palavra porque o YouTube tem algumas palavras que o algoritmo não gosta, e então a gente não fala, né, para justamente ainda até não prejudicar a disseminação aí da mensagem, tá? Mas enfim, eu achei essa uma pergunta muito interessante e a espiritualidade então veio em meu socorro e deu uma explicação maravilhosa sobre o que é que vai acontecer. E eles começaram assim: você está perguntando como é que vai ficar o vale das pessoas que tiram a própria vida durante a transição e depois. E eles falaram assim: infelizmente, minha filha, esse vale vai ficar cheio de seres que desejarão a fuga de suas responsabilidades, instados pela luz a plasmarem as suas deformidades em seus corpos físicos. Muitos deles buscarão evadir-se da esfera física, achando que irão cessar o processo
numa clara revolta aos desígnios superiores. Então aqui, gente, a entidade está se referindo a quem? Está se referindo aos encarnados trevosos que restarão e que iniciarão o processo de plasmagem física das deformidades que eles trazem nos seus perispíritos. E, infelizmente, muitos deles vão querer fugir dessa situação, vão talvez tirar a própria vida, achando que com isso eles vão resolver a situação. Só que a gente sabe que não é bem assim que a coisa acontece, né? Mas voltando à explicação da entidade, ela continuou falando e disse assim: por isso nós já explicamos anteriormente para vocês que uma pequena parte do umbral será mantida, justamente para acolher a esses espíritos rebeldes, tá? Ou seja, o vale das pessoas que tiram a própria vida vai permanecer por um tempo, justamente para poder receber esses irmãos rebeldes, né? Para quem é novo aqui no canal, nós recomendamos que assistam ao vídeo de número 209 e para a turminha do Spotify corresponde ao episódio número 349. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para quem quiser consultar e ver com calma depois. Mas a entidade luminosa, ela continuou e falou assim: porque a lei divina não vai deixar de funcionar em momento nenhum. Esses seres vão ficar nesse vale até que haja a total drenagem das suas pérfidas energias, o que vai levar alguns anos contados dentro da nossa cronologia terrestre. O que eles deveriam passar encarnados, vão passar desencarnados, porque a marca nas frontes deles, ela vai continuar ativa, exercendo a função de drenagem acelerada da energia má que eles acumularam. E, como desencarnados que eles estarão, eles vão sentir a marca com profunda ardência, tá? Ou seja, gente, vai ficar pior para eles. Quem fugir, quem tentar fugir da própria vida, tirar a própria vida, vai acabar indo para uma situação bem pior. Porque enquanto a gente está encarnado, a gente não vai, eles no caso, não vão sentir a marca arder, né? Mas eles vão sentir os efeitos da drenagem que essa marca vai produzir nele, uma drenagem, digamos assim, acelerada, tá? E uma vez desencarnados, perdendo essa coraça aqui, eles vão sentir a ardência e a dor, ou seja, vai ser pior. E eu fiquei pensando, né, quando a entidade falou aquilo, pensei, caramba, vai ser punk esse negócio. E eles leem a mente da gente, né? Daí ele falou, minha filha, a coisa é punk como você está pensando. Por isso, olha só, a recomendação dele: busque esclarecer a todos os seus ouvintes sobre isso. Quem sabe a informação poderá deter alguma dessas pessoas, por conhecimento, enfim, né, de cometer tal ato, né? Porque o ato de tirar a própria vida, ele é visto como um ato de rebeldia extrema, porque a gente só vem para a encarnação a pedido
Nós pedimos as nossas provas. Então, como a gente pede, é feito todo um esforço de planejamento para nos colocar na vida, para que a gente possa passar por todas as situações necessárias à nossa evolução. E aí, de repente, não quero mais, não quero mais brincar. Aí vai lá, tira a própria vida, né? Então, isso é visto como um ato de profunda rebeldia, né? E a entidade continuou explicando, falou assim, olha, o fato é que esse pedaço do umbral que tem o vale das pessoas que tiraram a própria vida, vai ser mantido até que o último trevoso encarnado venha a desencarnar e seja devidamente exilado. Nesse momento, todos os seres que ainda estiverem nesse pedaço de umbral serão recolhidos e exilados na condição vibracional em que eles estiverem. E essa condição terá continuidade no orbe para onde eles forem designados. Ou seja, né, o negócio é complicado. A oportunidade de chegar ao exílio em melhores condições vibratórias terá sido desperdiçada, infelizmente. Mas será o fruto do livre-arbítrio deles, da sua covardia e orgulho em enfrentar o fenômeno da plasmagem física. Enfim, como já foi dito anteriormente, a cada um segundo as suas obras. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, por favor, dê o seu like, clique no sininho, compartilhe o vídeo e se você ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se, tá bom? E a entidade continuou dando a aula dela, né? E falou assim, é muito triste isso, mas é a escolha deles. No orbe de destino, no planeta de destino, eles renascerão portando vasos físicos defeituosos, espelhando as deformidades que ainda lhes restaram. Porque ninguém escapa às leis divinas, ninguém escapa. E aí ele mudou de assunto, falou assim, aqui o trabalho avoluma-se com a chegada de cada vez mais legiões de trevosos desesperados para não ser exilados. E pensam eles que poderão eximir-se ao exílio, entregando-se, porém não há como lhes atender a esse pleito, porque foram eles marcados nas frontes devido à persistência por séculos nas trevas. Apesar de todas as chances que lhes foram dadas, eles optaram por continuar a servir ao mal e às trevas. E os seus julgamentos foram efetuados por equipes celestiais altamente capacitadas para tal tarefa e supervisionadas pelo Cristo, tá? E foram levados em conta diversos aspectos, como potencial para o bem, potencial para a regeneração, capacidade de fazer boas reflexões. Tudo isso foi levado em conta antes da marcação, tá? E agora a marcação está feita. Isso, gente, quem está marcado, não tem meu pé me dói, vai para o exílio. Agora, se o ser se entregar, ele vai conseguir obter um exílio mais suave, isso sim, mas ele não vai deixar de ser exilado de jeito nenhum. E a entidade continuou explicando, falou, olha, o oportunismo aqui não funciona, a chantagem emocional também não. O que nós podemos fazer por eles é dar-lhes um exílio mais suave, foi o que eu expliquei.
com a amenização das suas penas, né? Podem eles, dependendo das suas condições vibratórias, ser alocados em planetas de expiações e provas já mais avançados no quesito civilizatório. Mas vai depender fundamentalmente das disposições vibratórias que eles apresentarem na segunda leitura áurica que lhes será feita. E quando esses espíritos eles chegam nesses locais onde eles se entregam, né, que são áreas grandes, protegidas pela espiritualidade, normalmente são locais que são fortificados com baterias eletromagnéticas para impedir qualquer ataque de outras legiões, e eles chegam ali e se apresentam aos missionários da luz para o exílio. Mas mesmo até esse ponto, possuem eles a alternativa de retornarem ao umbral se eles assim o desejarem, tá? Então, se chegou lá, não gostou? Não, vou ser exilado mesmo, então eu vou voltar para o umbral, vou querer causar mais um pouco. Ele pode voltar, pode ir, meu filho, vai embora. E por lá eles vão ficar nesse umbral até a vinda do arcanjo Miguel, de Miguel o Justo, como a entidade se refere, para buscá-los e agora sim levá-los embora à sua revelia. Porque não apresentam mais condições de aqui permanecerem, aqui no planeta Terra. Em breve, as vibrações do planeta não lhes serão mais confortáveis e eles mesmos não desejarão mais por aqui permanecer. É como a famosa comparação com uma pessoa que tem fotofobia e fica exposta em um ambiente muito brilhante e iluminado, que lhe causa profundo desconforto e dor nos olhos. O que tem que ser feito? Necessita essa pessoa de ser retirada às pressas para outro local menos iluminado, para que ela volte a se sentir confortável, né? E mal comparando é a mesma coisa, né? A lei da luz e da lógica amorosa, que é a segunda das leis primordiais do Senhor, né? Ela age dessa forma, conforme o espírito vai evoluindo, vai conseguindo ficar em ambientes cada vez mais iluminados. E quem é espírita, que já teve a oportunidade de ler algumas obras, pode constatar isso, né? Porque nas colônias espirituais, a gente vê isso acontecendo. Habitantes de colônias espirituais localizadas em ambientes de menor vibração não conseguem acessar as colônias mais elevadas. E o contrário sim acontece quando os espíritos mais elevados descem a paragens de menor padrão vibratório, tá? Então, gente, quem já leu o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, que foi psicografado pelo nosso queridíssimo Chico, obra de André Luiz, tem uma passagem em que o André Luiz ele vai visitar a mãezinha dele, da vida terrena, na colônia onde ela está vivendo. E essa colônia, ela está num padrão vibratório mais elevado que o nosso lar. E ele vai visitá-la, gente. Ele está dormindo, ele dorme aqui na colônia Nosso Lar, e acho que o perispírito dele, em uma condição mais sutil, talvez seja um outro corpo mental, provavelmente,
sobe até a colônia onde está a mãezinha dele e ele fica lá por um tempo só, ele não consegue ficar muito tempo, né? Ele tem um aporte energético para permanecer um tempo com ela, ele mata saudades, fica lá todo extasiado, mas depois o que acontece? Ele tem que voltar para o nosso lar, tá? E é isso aí, porque conforme nós vamos evoluindo, o nosso espírito começa a vibrar num padrão com uma frequência mais elevada e começa a adquirir um certo brilho e começa a suportar mais luz. E assim vai indo, gente. A evolução é desse jeitinho mesmo, é muito, muito bonito, né? E a entidade mudou de assunto de novo. Falou assim: muitas pessoas querem saber apenas das novidades, como se a espiritualidade fosse uma fonte infinita de informação. Muitos se prendem apenas às informações impactantes, ao invés de estudarem e tentarem compreender as leis divinas em sua perfeição e beleza. Então, a recomendação da espiritualidade é que leiam e estudem com atenção o vasto material que lhes foi colocado à disposição. Então, gente, recado dado, tá? São 247 vídeos, pessoal, com material enorme para estudo, para reflexão, material esse, gente, oferecido pelos nossos queridos irmãos da espiritualidade planetária e também os nossos queridos irmãos estelares elevados, tá? Fora todo esse material, gente, em vídeo, tá? Nós ainda temos os livros, o programa das Pílulas da Transição e temos uma playlist no canal chamada Luíse Responde, tá? Que já tá aí com 200 perguntas e respostas objetivas sobre os mais diversos temas aí de toda a nossa transição planetária, né? Então, gente, vamos estudar, vamos nos informar, vamos procurar compreender como é que as coisas funcionam, porque saber, gente, é poder. Quando a gente sabe, a gente compreende melhor o que está acontecendo, por que determinadas situações acontecem, né? E a gente consegue, então, passar por essas situações com muita mais tranquilidade, sem medo, sem apavoramento, sem inseguranças, sem incertezas, né? Porque a gente sabe que é tudo, gente, funciona dentro dessas leis primordiais do Senhor, que são a lei da evolução, a lei da luz e da lógica amorosa e a lei da liberdade. Gente, tudo funciona sob a égide dessas 3 leis. E aí, nesse momento, eu perguntei com quem que eu tinha a honra de contatar. E na hora, sim, entrou na minha cabeça 2 nomes na minha mente: o Merípades e o Plímaco. E aí eu falei: nossa, Merípades, Plímaco. E aí a entidade falou: você está falando com o Merípades, querida, tá? E para quem não sabe, quem é novinho no canal, o Merípades é o nosso druida ancestral, que nossa, gente, ele é um fofo. Ele viveu aqui no planeta em épocas imemoriais, no início da raça humana, tá? E ele era o druida lá da comunidade dele, tentando repassar já alguma coisa de espiritualidade para aqueles seres tão rudes e ainda tão obtusos que por lá habitavam, né?
E ele, assim, a energia dele, gente, é uma energia de carinho. Ai, é uma delícia. Nossa, é muito, muito gostoso, né? E aí ele falou, nós estamos sempre por aqui. Você captou também a presença do Clímaco, que aqui se encontra conosco, né? E eu, que é também uma outra entidade a quem eu muito admiro, gosto demais, de uma sabedoria muito grande, um espírito muito elevado, que também milita ali nos altos círculos, né, junto à Nossa Senhora. E, enfim, e aí eles me deram a notícia, eles falaram, olha, o trabalho vai continuar, minha filha, nós não vamos parar, porque ainda temos muitas informações para passar para vocês, mas tudo no tempo certo, né? E aí me incentivou, né? Que eles sempre, né, incentivam a gente, falaram que era para continuar assim, que era para ficar sempre alegre e continuar trabalhando com muita alegria, que as coisas estavam indo bem, que as pessoas estão orando bastante, que o Cristo está satisfeito com isso, com essa quantidade de orações que está se elevando e que está dando realmente muito certo. Nós estamos obtendo muitas suavizações em várias questões aí, que poderia ser muito, muito pior. Está tudo sendo muito suavizado em decorrência da quantidade de orações que estão subindo aos céus. Então, gente, está dando certo. Bora rezar, turma. Bora rezar que a coisa tá funcionando, né? E é isso. Eu fiquei muito feliz, né? Sempre, como eu conto para vocês, eu me sinto assim extremamente honrada de trabalhar, ter essa oportunidade que me foi dada, né, de poder ser a intermediária desses seres maravilhosos. Eu sei que sou apenas a intermediária, mas eu sempre oro e peço Nossa Mãezinha Maria Santíssima que fortaleça o meu coração para que eu possa continuar sempre trabalhando aí nessa intermediação da melhor maneira possível, né? Então eu agradeço muito a todos vocês. Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!